problemas. Não garante totalmente. A gente vê exemplos, Lucas já aplaudia aqui o plano diretor de São Paulo, eu garanto que a gente deve na mesma fonte, que são as normativas do Estatuto da Cidade. Os critérios de delimitação de usos de São Paulo são os mesmíssimos desse plano diretor de Niterói. Nesse aspecto a gente não está atrás em nada em relação a São Paulo. E lá não é impeditivo, toda hora tem uma comunidade lá que sofre um acidente, um incêndio acidental e surge um prédio no lugar deles. Em São Paulo pode se construir shoppings em Zeis, tá? Então, assim, não é a delimitação pela mera delimitação que garante reconhecimentos e tudo mais, não é isso. Na questão específica do canto de Itaipu, ali é muito evidente a questão do interesse pesqueiro, é muito diferente e cultural da Rua da Lama, por exemplo. A Rua da Lama tem uma precariedade no sentido mais amplo, não só do título de propriedade, na ocupação, mas na forma de se ocupar o espaço. Há uma carência de infraestrutura, por exemplo, aí, de investimento em infraestrutura, que não é tão mais evidente assim quanto existe no canto de Itaipu. Lá mais parece por uma questão de regularização fundiária. Mas o fato é, ali tem bares ali, você tem ali o sítio arqueológico, você tem uma série de questões turístico-culturais ali envolvidas que... A transformação de uso é quase impossível. Hã? A transformação de uso é quase impossível. Ainda mais quando você tem uma zona de proteção cultural. De uso ali. Mas isso não exclui aí um programa de regulação fundiária. Isso pode acontecer a qualquer tempo. Só que o aspecto de interesse ali mais nítido, pelo menos, que surge, e também surgiu muito nas audiências públicas, até trazido pela própria população local, é a questão do interesse pesqueiro, se área de resex e tudo mais. E também de preservação cultural ali do sítio arqueológico do entorno. Só um comentário, né? Por causa do critério que foi usado para a Praia Grande, que a gente entendia enquanto interesse pesqueiro, e o critério para que permanecesse com a pesca artesanal, permanecesse sem a sobreposição no futuro de um interesse mais empresarial, foi azeite. Esse que eu me lembro foi o critério que a gente utilizou para sobrepor pesqueiro e azeite. Que eu acho... E turístico ali também. Isso, mas porque o turístico com o pesqueiro... Não, tirou o turístico dali. Tirou, né? Mas a gente tinha entendido que sobrepondo os três garantiria... Aí três era muito, parece que saiu o turístico. Não é isso? Que me parece o mesmo critério dessa região, assim. Não, assim, a população que ocupa ali o canto de Itaipu é uma população que tem uma ligação direta com a pesca. Isso daí, ninguém... Acho que Na Praia Grande também, certo? não há dúvidas. Sim, não. Sim, também. Estive lá, como Por isso que Tanto também é pesqueiro. Também é pesqueiro lá. Mas Mas por que tirar as ex e não manter as ex junto com o interesse pesqueiro e cultural turístico? foi um material, para falar a verdade, assim, não tem uma outra forma de falar. Primeiro, Ela nunca foi... A gente consegue devolver as ex. Não. Ela nunca foi nenhum... Acho que o trabalho do Nepo prevê as ex Não, aqui. Sim. quando nós trabalhamos lá, não, a gente assinalou como área de... Sim. Nós não temos o poder de delimitar como Não, eu digo, já indicou, mas a gente Sim. porque a gente já trabalhou lá e fizemos cadastro e vimos que era todo mundo baixa renda, ligado à pesca, pescador é sempre pobre. Sim, mas aí que está... E local de moradia, não caracteriza as ex. O cerne da ocupação ali, o cerne daquela ocupação ali tem uma ligação direta com a pesca. Posso Claro. também tirar uma dúvida? Ligação com a pesca não O fato é. ali de ser Resex não envolve uma regulação. Espelho d'água. É só o espelho d'água. Ali não tá incluso como Resex. É área de abastecimento. A gente aprofunda também um pouco mais essa questão. Porque o que eu poderia indicar é que, dado que é Resex, se aquilo está ali na área, a posse, a regularização é coletiva, pela comunidade pesqueira, pela associação. Aí eu não sei, até o professor pode me ajudar, né? Se nesse caso, pensando nos quilombolas ou outras comunidades tradicionais, sempre que você reconhece a área de moradia,
a titulação coletiva ela é o primeiro passo disso para a regularização da comunidade pesqueira, da comunidade tradicional. Eu só não sei se isso estaria envolvido nisso, mas como não está marcado dentro da área da Resex. Ali também não é todo mundo que é pescador. Tem muito morador ali que é trabalhador do comércio, que é trabalhador de outras áreas e que tem moradia precarizada e que precisaria também desse mesmo olhar que você está tendo lá na praia. E ali. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar de novo a discussão. Para poder o Havaí ali, na beira da praia, eu não sei se algum dia os proprietários vão conseguir construir alguma coisa ali. Era muito melhor o município fazer uma regularização de pegar aquele terreno e botar moradia popular do que deixar aquilo do jeito que está. Por exemplo. Eu acho que a grande preocupação, eu acho que é isso para a gente refletir, é o que significa, o que impacta a nível de destinação de política pública cada uma desses zoneamentos. Eu acho que é isso que no final que está em jogo. Se você delimita isso como área de especial interesse pesqueiro, o que é muito importante que também seja, se isso blinda ou se isso limita algumas possibilidades de interferência do ponto de vista das políticas de habitação, etc, etc, etc. Então, assim, eu acho que... Então, mas... Acho não, tenho certeza que não. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco, muito mais nesse sentido, do que orienta quando você faz uma delimitação de uma área de especial interesse, independente do tempo. Eu criei uma área de especial interesse do ambiente urbano, beleza. O que isso me permite a nível de orientação de política pública, a nível de privilegiamento, como, por exemplo, na construção de habitação de interesse social. Não, é possível construir áreas de habitação de interesse social e garantir a permanência mesmo sendo costeiro? Isso é garantido, não é garantido? Porque a gente também define áreas de especial interesse, e a gente tem a liberdade disso, eu acho ótimo, e é ótimo que o plano diretor preveja que a gente possa definir temas de acordo com a realidade da cidade, mas, assim, a gente precisa ver como é que fica isso a nível de... normatização disso, a nível do que isso desdobra nas possibilidades de política pública. E aí eu me questiono se realmente é um problema a sobreposição de uma mesma área em mais de uma área específica. A gente fez isso. Bom, assim, de novo, vai repensar. Estamos aqui. Isso eu acho assim, que o tom que traz esse tipo de discussão é que assim, a gente já está indo lá, a gente já está quase numa ansiedade de começar a trabalhar no nível mais tático ali, do projeto, comunidade a comunidade, discutir os limites, se incorpora mais essa fileira de casa, se não incorpora. Já é o passo seguinte do plano diretor. Ele não vai resolver, e aí eu vou deixar isso muito claro, independente, não importa qual seja o resultado, se vai ser delimitado ou não com vocês, no plano diretor. Isso da noite para o dia não muda a vida de ninguém lá. O que muda é o próximo passo, na hora de se fazer, no caso da habitação de interesse social, a discussão e o debate do plano municipal de habitação de interesse social, aí a gente começa já a tocar na vida das pessoas. Por enquanto a gente está falando de um meio para se chegar lá, não no fim. Ela não é uma lei finalística, essa lei do plano diretor. Vamos discutir também, mas o Rogério tentou explicar aqui que a gente, até agora, o Executivo, o conjunto do Poder Executivo, enxergava aquilo ali, fazendo talvez um paralelo ruim, mas assim, como realmente uma comunidade tradicional quilombola. Tem ali toda uma especificidade cultural, de reconhecimento cultural, que não nega, por exemplo, necessidade de regulação fundiária, não quer dizer que a população não esteja ali numa situação de vulnerabilidade social que precisa ser trabalhada, não nega nada disso. Mas a característica marcante ali é a tradição daquela ocupação. Aquilo ali sempre foi uma ocupação de pescadores, que tem a sua subsistência da pesca, e o mais importante que a gente busca garantir nesse momento é a perpetuação dessas características. Você tem que ir além e traçar algum outro mecanismo, independente, isso pode acontecer agora no plano diretor, pode acontecer no plano de regulação fundiária, pode acontecer a qualquer tempo, mas eu sinceramente acho que, independente de qual seja a saída, tem que ter mais debate para isso. A própria população, segundo o projeto de lei do plano diretor, pode se reunir e reivindicar a criação de uma ZES propor. A comunidade pode propor isso em qualquer tempo. O plano diretor foi aprovado no dia
no dia 1º, no dia 2º, vocês já podem se reunir e reivindicar questões nesse sentido. Mas é mais pela, assim, necessidade de subsidiar melhor essa tomada de decisão. Tá? Professor... Só agora dentro de essa fala, sabe por quê? A aldeia Imbuí também caracterizava tudo isso. Era tradicional, era tudo, e de repente nós perdemos ainda. Entendeu? Eu fico meio preocupado com essas realmente. Porque a aldeia Imbuí também, foi a primeira comunidade aqui, cara, tinha uma bandeira, tudo, tinha uma história, e de repente não teve proteção nenhuma e. Dançou. E aí? E é muito pior ainda, que lá tipo, onde fez a primeira bandeira. Olha só, eu acho que a gente vai ter que compatibilizar um trabalho conjunto que vem sendo feito até agora entre o Poder Executivo, que elaborou o plano, que fez a proposta, e o trabalho que a Câmara está desenvolvendo, e em boa parte dessa reta final em conjunto. A gente vai ter que fazer, na minha opinião, alguns ajustes finos. Não só para checar se a gente esqueceu alguma coisa, exemplo, o terreno que o MTST está discutindo com a Prefeitura ali no Sapê, está consolidado enquanto usei, sim ou não? Eu agora me veio à cabeça isso. Não. Não quero detalhar isso agora, não. Tivemos um caso recente que vem pendente há vários tempos, que é naquela comunidade, Cassinho da Hora. É um processo da Prefeitura que se arrasta desde 2006, com um parecer da Procuradoria, dizendo que aquilo deveria ser desafetado, desconsiderado enquanto praça, e agora as pessoas são notificadas para sair fora, com remoção. Isso é um outro elemento, nós temos que fazer um ajuste fino nisso, porque conceitualmente a gente está conseguindo discutir muita coisa, mas não significa que na prática nós tenhamos fechado tudo. E aí vou para a consideração final. Os planos urbanísticos regionais estão vigindo. O fato de eu ter no futuro uma nova lei de uso e ocupação do solo não anulará a vigência do que está aí hoje. Esse é o primeiro elemento. Portanto, as definições de parâmetros urbanísticos das frações urbanas já existentes estão valendo. O que significa transformação de uso e utilização das frações urbanas, onde tem uma casa e virar amanhã um edifício, não precisa nenhuma intervenção do governo, porque é iniciativa privada, compra o terreno, remembra terrenos e faz um prédio. É livre, as regras estão definidas. Por que eu acho que definição de esvazia, independente do cuidado que corretamente, da preocupação que você tem, por que eu acho que esvazia é importante definir? Porque não é iniciativa privada e os interesses de quem constrói ou de quem precisa de moradia popular serão definidas no livre jogo do mercado. A gente precisa garantir uma distribuição uniforme de habitações de interesse social, de acordo com o trabalho que já foi feito até agora pelo PLIS, verificar o volume de áreas que eventualmente a gente precisa para não deslocar pessoas de um lugar para o outro, como o Jorge tentou fazer, concentrando toda a pobreza de Niterói, no Sapê, você lembra disso? E deu um pau, quase deu carrinho de cima na Câmara naquela ocasião. Então, por que eu defendo os ex conceitualmente? Não estou dizendo essas ex vazia aqui, essas ex vazia aqui, porque essa pode ser uma discussão mais refinada. Mas o conceito de esvazia é o instrumento que o poder público tem que garantir para poder viabilizar no futuro e tomando conta para que não haja ocupação. Não é invasão, não. O termo é outro, é ocupação. Mas o poder invade para ocupar. Não, o mercado invade comprando. Sim, mas você ocupa comprando, Thiago. Nós estamos discutindo a intervenção que o poder público precisa ter para garantir no território espaço para a construção de habitação de interesse social. Não pode deixar isso livre. Por isso é que a gente precisa, na minha opinião, definir com todos os cuidados que você, com certeza, garante. Não acho que isso seja um caminho aberto e um incentivo à invasão. A gente está gastando dinheiro aí com polícia, a gente iria até armar a guarda, a gente tem guarda florestal. Para que serve a guarda florestal que a gente quer codificar e qualificar? É exatamente para preservar a parcela do território que a gente está definindo, que é para essa função ou outra. Agora, eu gasto dinheiro com um monte de coisa e não garanto que aquilo que você corretamente quer evitar não seja evitado, não dá. Então, eu acho que a gente vai precisar ainda, num esforço legislativo
a Tratino e Bruno, que estão articulando esse processo, e Poder Executivo, na definição e no avanço da definição de uma quantidade mínima em função do PLIS, que define demandas por habitação de interesse social em várias parcelas do território, definir em que parcela desse território nós teríamos zonas de especial interesse social vazias para o planejamento futuro de construção de habitação de interesse social, porque senão não vai sobrar. Se eu não tiver a definição disso, não é o mercado que vai regular isso. O mercado pode, o mercado imobiliário, que eu falo dos meus colegas da construção civil, eles podem até vir aderir a uma política de construção de habitação de interesse social, e aí não é... Todo mundo acha que as coisas são baratas na vida. Não se constrói uma casa sem dinheiro. Alguém tem que financiar, ou as pessoas pagando R$50 de prestação, ou o poder público entrando, alguém tem que financiar. Tudo na vida tem custo. Agora, a adesão ou não a um programa de construção de habitação de interesse social depende fundamentalmente no território o financiamento independente dos problemas atuais. Com o governo Temer, o programa de financiamento, o Sistema Nacional de Financiamento de Habitação de Interesse Social, ele existe. Ele pode estar sem dinheiro agora, por uma série de problemas. Mas o programa de financiamento existe. Onde a gente tem um gargalo? É no território, porque eu preciso da terra para construir. E eu acho que se a gente, o poder público, que tem que ser o senhor da promoção dos planos de habitação de interesse social, se ele não reservar parcelas no território, nós não vamos, apesar de ter eventualmente dinheiro e recurso da Caixa Econômica, nós não vamos ter os espaços para o município entrar com Não, a parte. Claro, com o maior prazer. Gente, é por causa do horário. Nós estamos pensando algo. Não, vou ser rápido. É muito breve. Eu entendo a colocação de habitação popular. Eu acho que a Bela deixou muito favorável que a prefeitura, e acho que a gente deve discutir isso no plano habitacional, lá na frente. A gente tem não, o plano já está pronto, chefe. Não, plano diretor. Nós participamos. O plano de habitação de interesse social está pronto. Posso responder o que ele falou? Não, eu queria só falar então da... Quando eu me coloco contra a zona de especial interesse social vazio, eu acho que essa preocupação de aonde nós iremos construir, ela não existe. Não existe por quê? Nós temos 25% da área urbana ocupada para fazer habitação de interesse social. Nós temos 25%. Vou dar um exemplo, mas aí é uma questão de como se faz a habitação social. Vou dar um exemplo mal colocado. O Morro do Estado, ele é todo transformado, ele é todo colocado dentro do Morro do Estado. Todo mundo que mora no Morro do Estado tem condições. Você está para onde? Você está propondo derrubar tudo e construir. Não estou propondo. Deixa eu dar um exemplo. Sim, é isso. Se as pessoas moram bem, estão satisfeitas onde moram, não precisa fazer nada. Deixa todo mundo morando do jeito que está. Está todo mundo satisfeito? Então deixa todo mundo do jeito que está. Não precisa muito fazer nada. Respondendo a senhora, então deixa o Morro do Estado todo do jeito que está. Agora, se estão insatisfeitos, se não estão satisfeitos, vão construir ali mesmo. Vão fazer ali mesmo. Todo mundo mora ali. Não precisa de área para levar ali dentro. Todo mundo vai continuar morando ali. Em vez de morar numa habitação. Está acontecendo, Thiago. Nós precisamos disciplinar e nortear a ocupação da habitação. Isso é uma discussão longa que não é boa. Ele está me explicando. Paulo, você pode me informar se o PLIS, as áreas identificadas pelo PLIS estão inclusas no plano diretor novo? Não. O PLIS define demandas por habitação de interesse social distribuídos de maneira homogênea pelo território, ao contrário de pessoas que queriam concentrar pobreza num determinado lugar do território. Então o PLIS, e aí ele pode ser até atualizado, é evidente, que ele retrata a situação numa determinada época. Mas ele dizia qual é a necessidade de habitação de interesse social no Caramujo, em Santa Bárbara e por aí vai. Vamos lá, o companheiro tinha pedido a palavra ali. Se você quiser, eu te forneço o retrato da época. Na última reunião que teve da comissão,
de habitação na Câmara, onde teve uma reunião, exatamente. lá a subsecretária de Habitação, ela identificou 78 comunidades inclusas no PLIS. Esse que eu queria saber, se 78 comunidades identificadas lá no PLIS estão inclusas no plano diretor? Nem todas. Então quem não está precisando nem todas. Quase todas. Estão todas. 30 segundinhos para uma pergunta. Nós ali da Mama África, eu sou morador lá há 30 anos, né? Junto com a comunidade toda, que são 45 famílias, se eu não me engano. O número 48 é o número 50. No número 48 nós ganhamos da prefeitura, já está legalizado ali tudo certinho, falta 50. Não vamos esperar se tornar 6, até pode vir a ser no futuro. Mas o nosso tempo urge, nós precisamos urgente dar uma melhoria ali. E começamos agora, no feriadão, eu, a Fernanda, o Francisco Morala está presente aqui, começamos a fazer já esse processo de melhoria da fachada da Mama África. Está muito feio ali, casarão. Está caindo telhado, as janelas estão feias e tal. A gente vai dar uma melhorada e esperar para ver se consegue, porque o tempo urge e a gente não pode ficar esperando 10, 20 anos. Ok. Esse processo que já está há quase 10 anos, né? E o casarão é velho. Né? Legal. O Cacil da hora. Cacil da hora. A gente quer que sinalize, porque é o seguinte, tem um processo de administrativo, tem um inquérito do Ministério Público, tem parecer da Procuradoria dizendo que dá para fazer a legalização. Então a gente, e a sinalização do município foi de demolir, notificar. Então a gente tem que sinalizar aí. Antes de vocês chegarem, eu já tinha falado sobre isso aqui. A gente vai, eles trouxeram aqui um documento extenso até, a gente vai fazer análise cuidadosa, comunidade por comunidade que foi apresentada e vai dar uma resposta sobre isso tudo. Porque normalmente agora, de bate-pronto, não tem. Se tiver uma emenda, a gente já manda para o Ministério Público dizendo, tem o interesse do município para transformar em ZEIS. A gente vai fazer isso, só não tem como responder agora de bate-pronto. A gente vai fazer isso com todas as que foram trazidas aqui pela conselheira Regina. Muito gente no Senado. Valentim, eu só queria fazer um registro, porque esse final de semana nós perdemos no município uma liderança comunitária importante. Eu queria que ficasse registrado em ata as nossas homenagens a Dudu do Cavalão, que faleceu essa semana. Não sabia disso. Morreu sábado. Morreu sábado. Bom, fica o registro. Não sabia dessa informação. Faleceu no sábado. Nós tivemos aí a presença do Paulo saiu ali, foi lá prestigiar Velório foi na Câmara. do Dudu. Ele foi velado na Câmara, palco do Dudu de diversas audiências públicas ali, com suas malas de documentos, colocando o guerreiro, né? Não era. Me lembro a última imagem que eu tenho do Dudu, é um coronel aqui da Polícia Militar, lá no Morro do Cavalão, tentando demolir uma casa. O Dudu arranjou um barulho tremendo e que ninguém conseguia demolir a casa. O coronel teve que pegar a marreta para ir lá derrubar a casa, que ele deixou ninguém chegar perto. Então, um cara que lutava, e a federação, as comunidades de Niterói estão muito tristes, mas muito tristes mesmo. Mas o guerreiro precisava descansar, que ele estava sofrendo muito. Isso quando ele botava a fantasia de macaco para protestar. Isso, claro, gorila, trazer um monte de galho para botar na porta da prefeitura, fazer manifestação. Vai ficar registrado em ata. Amanhã. Muito bom. Bom, obrigado pela presença de todos. Boa noite.